Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao primeiro culto da 32ª Santa Convocação, Aprendendo de Jesus. Vamos lá falar o nosso tema? Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa? Mateus capítulo 5, versículo 1. Vamos lá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Põe o 2 aí, Alex. Fica 5, 1 e 2. E ele começou a ensiná-los, dizendo: vamos estar louvando ao Senhor, a minha vida é do Mestre. É do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Que você também que está nos ouvindo nesta hora possa entregar a sua vida a Jesus e dizer, não com a sua verbalização, mas com a sua vida, de que de fato você pertence a Jesus por direito de criação.
solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. E nós estamos aqui com o Senhor e com o Teu povo. Esse povo que o Senhor Deus conquistou com o seu amor em Cristo na cruz do Calvário. E são pessoas preciosas. São pessoas de grande valor. E eu quero te pedir a iluminação do Teu Santo Espírito para que haja um aprendizado bíblico, um conhecimento que lhes dê, Senhor Deus, sabedoria vinda do alto, que possa, Senhor Deus, atingi-los por completo no corpo, na alma e no espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Olha, para não ser muito extenso na introdução desta santa convocação, nós vamos estar vendo sequencialmente. Tem aqui 7 tópicos para ser falado a respeito da semelhança entre Moisés e Jesus Cristo. 7 tópicos. Há mais, mas selecionamos 7 tópicos para vocês verem o agir de Deus por misericórdia de um povo, por misericórdia da humanidade. Deus é o Criador supremo de todas as coisas. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Mas no homem ele acrescentou. Porque ele criou todas as coisas para o homem aproveitar. Para o homem ter domínio sobre todas as coisas. E Deus fez o homem com o pó da terra com as suas mãos. Deus deu a forma ao homem e soprou nas narinas dele. E o homem se tornou alma vivente, porque o espírito, o fôlego de vida veio de Deus. E quando as pessoas expiram, volta para Deus que o deu. Então, o fôlego da vida vem de Deus. Então, o homem é tricotômano. 3 em 1. O homem é corpo, o homem é espírito e o homem é alma. E Deus fez por amor. E o homem pecou. E se afastou de Deus. E aí, nesse afastamento, até chegarmos em Noé, há uma corrupção quase que total da humanidade toda. E aí Deus achou graça em Noé. E 8 pessoas foram salvas. E aí em Ur dos caldeus,
Lá na frente aparece Abrão. E é um homem que temia a Deus, ele tem um propósito. E aí Deus muda o nome de Abraão, que sai da terra dele, lá de Ur dos Caldeus, para uma terra que Deus iria mostrar para ele. E na obediência de Abraão, que teve o nome mudado para Abraão, um azinho a mais significa pai de muitas nações. E diz, 12:13 de Gênesis, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí vem a filiação, a genealogia, aí vem, depois de 20 anos, Isaac. Aí Isaac, o seu pai vai buscar uma mulher para ele, envia um criado e fala o que tem que acontecer para que aquela que desse a água para todos os camelos viesse. Aí trouxe até a tenda da sua mãe, Rebeca, que 20 anos era estéril. E aí veio Isaac e Jacó. E aí vem, não é Isaac e Jacó, vem Jacó e Esaú, que é filho de Isaac. E aí vem aquele que agradou a Deus e recebeu a sua bênção, a fome lá na terra, e vem José, a explicação toda, e o povo vai para o Egito. José é governador do Egito, morre, mas toda a sua família vai para o Egito. E ali se multiplica. E multiplicando-se os israelitas, Faraó olhou e temeu, porque eles eram mais numerosos do que os egípcios. Então, ele baixou um decreto de que todos os meninos que nascessem deveriam ser jogados para os crocodilos no Nilo. E os pais de Moisés eram da mesma tribo. E tentaram salvar aquela criança. Jogaram lá no Nilo, mas nenhum cesto. E a sua irmã mocinha ficou olhando e sondando, porque ele já tinha 3 meses de idade e não dava mais para esconder um menino dentro lá da casa. E aí ele foi jogado e a filha de Faraó vai se banhar lá naquele braço do rio Nilo, e as suas servas ficam olhando em volta e acha, encontra aquela criança. E encontrando aquela criança, a irmã dele, Miriam, disse que poderia arrumar uma ama que pudesse tomar conta lá daquela criança, e a mãe passa a ganhar dinheiro para cuidar desse menino que é criado. E aí, quando ele fica mocinho, ele vai para o palácio. E lá é instruído. Então aí o personagem é Moisés, que é tirado das águas. E aí o povo está passando por um problema gravíssimo. E ele vai, depois de ver uma briga entre um egípcio e um judeu, ele mata o egípcio, enterra na areia. Ele foge para o deserto e começa a vida adulta dele. Ele se casa, e aí o Senhor Deus o chama. E ele, aquele que é tirado das águas, agora é libertador.
E ele vai operar alguns milagres. Ele foi criado no palácio, e ele vai até o palácio reivindicar o povo que pertence a Deus. Está fora dos seus termos, mas que vai pegar os despojos daquela nação e vai sair muito ricos para ir até a terra que mana leite e mel. Então, Moisés é o libertador que vai levar. E você que lê Bíblia e conhece a palavra de Deus, vai ver que passaram muitas dificuldades. São 10 pragas. A última é a praga dos primogênitos. E aí Faraó deixa eles irem. E aí quando eles estão chegando à beira do Mar Vermelho, o exército de Faraó vem atrás e o Mar Vermelho está à frente. Então aí há mais milagres operados por Moisés. Então, há uma semelhança e é necessário que seja dito aos irmãos isto, porque para entender o novo Moisés, que é Jesus Cristo, e o Evangelho, não pode deixar de entender o Moisés, a sua trajetória, o seu temperamento e as semelhanças com Cristo. Quero dizer para você, novo convertido, que Moisés é um tipo de Cristo, que tem as experiências vividas como Cristo viveu. Então você tem que entender essas questões, elas são importantíssimas. Amados de Jesus Cristo, o que Moisés, há 1.200 anos antes de Cristo, disse a respeito de Cristo? 1.200 anos. Moisés era profeta. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 17 e 18. O Senhor me disse, eles têm razão, 18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Deus falando. Porei as minhas palavras na sua boca. E ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Amados de Jesus Cristo, a onisciência de Deus, ela é magnífica. Deus sabia do não cumprimento da lei e da não obediência à lei que a nação de Israel pediu, porque já poderia a graça ser estabelecida ali. Mas eles disseram, queremos lei. Então, Deus já está dizendo que 1.200 anos depois, por eles se tornarem insípidos, perderem a característica de não cumprirem a lei, de não obedecerem a lei de Deus, que são 10 mandamentos, é um decálogo. Então, Deus já está anunciando o advento de Jesus Cristo. Mais uma vez. Por quê? Porque lá em Gênesis, quando Deus amaldiçoa a serpente, quando Deus amaldiçoa a terra, e que tira Adão e Eva
do jardim do Éden, por ter entrado o pecado no homem, por espontaneidade do homem, ele disse: da semente da mulher sairá aquele que ferirá a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar e você a cabeça. Então, amados de Jesus Cristo, Moisés, o libertador, aquele que tipifica Cristo, já fala de Cristo e do que Cristo iria fazer. Mas ele fala não como conteúdo de, mas ele fala inspirado por. E quem que está falando aí em Deuteronômio, capítulo 18, de 17 a 18? É o próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus. E aí, você que está chegando, leia João 1. E aí você vai descobrir que Jesus é Deus. Que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a nação conheceu a Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, por intermédio do servo Moisés, naquelas 2 tábuas de pedra em que Deus escreveu com o seu próprio dedo as leis. E tem muitas pessoas aqui que não sabem qual é o primeiro mandamento. Foi dado aí na casa de Filemão. Esse é o mandamento com promessa, né? O segundo mandamento semelhante a isso. Mas lá está Hashem, Adonai, Israel, Elohim. O Senhor vosso Deus é o único Deus. Então, você tem que ler Êxodo 20. Êxodo 20 fala a respeito dos 10 mandamentos. Mas esse que vai trazer os 10 mandamentos tipifica Cristo, não sendo Cristo. Mas já está anunciando, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então aí vai ter uma mudança, porque tem um ensino não de um vaso, mas daquele que está dentro de Moisés. Então, amados de Jesus Cristo, 1.200 anos depois da profecia bíblica mosaica, lá em João capítulo 5, versículo 46 e 47. E aí há uma rixa dos judeus contestando os ensinos de Jesus Cristo, se rebelando contra Jesus Cristo, não aceitando ele como redentor, como salvador e como Deus. Eles dizem que eles são de Moisés. E aí aquele que falou para Moisés que viria, que Deus levantaria, que ele levantaria no meio dos seus irmãos um profeta como você, aí Jesus vai dizer para eles que diziam que criam em Moisés. Então tá aí. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito em Deuteronômio, capítulo 18, 17 e 18. Você tem que conhecer a Bíblia para conhecer Deus. Não tem jeito. É por isso que o próprio Jesus Cristo diz: examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que me
testificam. Olha, nós estamos na era digital. Eu sei que você tem dificuldades, o seu tempo não é pouco, mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você pode colocar o Cid Moreira. Põe um fone de ouvido, deixa, quando você compra o seu celularzinho, deixa ele acabar até zerar. E aí você carrega ele 100% e não vicia a bateria, não. Sempre deixa, que aí você escuta 4, 5 horas, 6 horas, até 7 horas você escuta a Bíblia. Você pode dormir ouvindo Bíblia. Você pode estar dormindo, mas o seu cérebro está ativo. Você pode aprender. Você pode conhecer a Deus pela palavra. Então, eles aqui não aceitaram. Jesus Cristo é mais ou menos assim. Eu não sou dessa religião, eu sou dessa. Não vou dar crédito a isso que você está falando. Porque a gente é de Moisés. Então, se vocês fossem de Moisés, vocês creriam em mim. Porque há 1.200 anos atrás, ele falou sobre mim. É por isso que Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Amados de Jesus Cristo, as semelhanças iniciais de ambos, os dois, Moisés e Jesus Cristo, correram risco de serem mortos por reis. Quem governava o Egito era Faraó. Quem governava os israelitas era Herodes. Herodes, o tetrarca. O último descendente edonita. O último descendente de Esaú, que era vermelho. Não se tem mais descendência de Esaú desde Herodes o tetrarca. Isso é importante você ir estudar a Bíblia, porque você vai descobrindo coisas. Então, quais são as semelhanças? Ambos sofreram tentativa de morte na infância. Moisés no Egito, quando nasceu, estava no tempo em que Faraó viu aumentar a população e aumentou a pressão aos israelitas por estarem crescendo em número e decretou a eles trabalho forçado, aumentou a carga horária, o número de tijolos a serem feitos e decretou uma lei para matar todos os meninos que nascessem. Moisés foi colocado em um cesto. Eu falei, agora está aí, Êxodo 1:22. Êxodo 1:22. Mas precisa disso, pastor? Precisa. Para que você inculque na sua cabeça. Por isso o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Há um governo aí que está dizendo que não é nem menino e nem menina. É para não, para liberar o aborto. Para matar. Então isso já aconteceu antes. E aí, em Êxodo 2, de 3 a 10. Olha só, Êxodo 2, de 3 a 10. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino Moisés e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. E a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou:
a filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe de Moisés. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente para mim, e eu pagarei você por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus, por acaso, esteve no Egito? Sim ou não? Tem certeza do que vocês estão falando? A Bíblia diz: do Egito trouxe o meu filho. Por quê? Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, rei de Israel. Sua origem estão no passado, distante, em tempos antigos. Mas o que isso tem a ver? Herodes conhecia a palavra de Deus. E quando os 3 reis magos chegaram com presente, incenso, ouro e mirra, para dar de presente ao rei, então se vai ao palácio para ver um rei. Mas Jesus não nasceu lá no palácio. Jesus nasceu em uma manjedoura, em uma estrebaria. E aí o que Herodes disse para eles? Vamos ler aí Mateus 2, de 13 a 16. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, José, tomou o menino e a sua mãe Maria durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu do que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Amados, o 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dois magos. Outra semelhança. No tempo de Moisés, por ter excesso populacional de escravos, e estava se tornando uma ameaça no Egito, foi pedido para se matar as crianças. Jesus nasceu, mas Herodes não queria que ele reinasse. Ele achava que o reino de Jesus era deste mundo. E Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, pediria agora legiões de anjos e seriam me fornecidos. Então, é necessário nós entendermos. Aí a gente vai ver amanhã. Moisés e Jesus eram mansos e humildes. Moisés e Jesus jejuaram 40 dias e 40 noites. E na sexta-feira, aí o pastor fala sobre 3 pontos. Então essas questões são importantes. O que tem isso a ver com o sermão do monte, onde Cristo estava falando aos seus discípulos e para mais 15.000 pessoas? Ele se assentou para ensinar. Se alguém estranhar, pastor, aqui sentado meu Senhor, que era
mais novo que eu e mais magro que eu, ensinou grande multidão, uma noite inteirinha, o sermão das bem-aventuranças. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tua santa, bendita e eterna palavra e pedir ao Senhor espírito de sabedoria, de paciência, para cada irmão que vai estar vindo à igreja 40 dias. Porque o Senhor veio do céu e está trazendo um ensino celestial. E se aceito, se crido, recebido e vivido, há mais do que felicidades. Há abundante felicidade na vida daquele que estava condenado à perdição e agora comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. É importante a tua palavra, e sem tirar um J ou um tio. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém.